Boa noite. Você, mulher que se sente cansada, sobrecarregada, exausta emocionalmente, esta live é para você. Fica aí conosco, que hoje nós vamos conversar com Júlia Semei, psicóloga clínica. Vamos chamar o pessoal aqui para participar. A Júlia já está. Olá, tudo Oi, bom? Cidinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Muito obrigada aí por aceitar o convite e a Ah, disponibilidade do tempo. Foi um eu que prazer. agradeço. Vai ser muito bom, um assunto muito bom para a gente conversar. É necessário, né? Sim, Porque a carga é muito grande, né? Nas costas das mulheres. sim. Se presente aí para nós, Júlia, por favor. Você quer aguardar um pouquinho? Eu já posso falar? O que você acha melhor? Pode, pode falar, né? Porque o pessoal vai entrando Meu e áudio a tá live bom também. para você? Tá Tá me bom, ouvindo bem? Tá? estou ouvindo perfeitamente. E a live fica gravada, né? Depois o pessoal vai assistir, porque se ficar muito tempo caladinho também, o povo sai da live. Aham. E quem não chegou primeiro, depois pode voltar e assistir, Sim. tá bom? Tá. Então, meu nome é Júlia, sou natural de Patos de Minas. Eu me graduei na UFTM, né, na Universidade Federal de Uberaba. Estou formada aí há já 2 anos e uns quebradinhos, 2 anos e meio quase. E, de fato, atendo, né, muitas mulheres. E essa temática da sobrecarga é muito comum, né? Acredito que hoje aqui, né, Cidinha, nós vamos poder dividir um pouco dessa bagagem individual, até mesmo pelas questões de vivência, assim, né? Então, do que eu já vivenciei na minha sobrecarga na minha vida até agora, né? E você aí que já tem uma bagagem mais longa, já é mãe, né? Então já vivenciou contextos diferentes, né? Com Então certeza. hoje eu atuo com a psicologia clínica, né? De forma individual, aí atendo não só mulheres, mas até mesmo com a demanda do esporte, né? Como que isso também para as mulheres vem de um modo diferente, né? Ressoa ali de uma maneira diferente. E como que alguns transtornos também, né, acabam, eu diria assim, que até um pouco sendo naturalizados, né? De tanto que essa questão, ela fica pesada mesmo, assim, né? Então, muito comum, né, chegarem aí as mulheres ansiosas, transtorno depressivo também, né? Propriamente a questão do pós-parto, né? Muito pesada ali para as mulheres, as escolhas, né? As decisões de vida, de carreira, então, como que isso vai sendo abrangente ali, né? Nas questões de vida. Então Com certeza. E assim, hoje às eu vezes trabalho. a gente é educada de uma forma, né? Como eu na minha educação, e aí você leva na sua cabeça que você tem que ser forte, você tem que conseguir realizar as tarefas, tem que deixar tudo perfeito. E nós não somos heroínas, né? Nós somos humanos também. E acho que muitas vezes a culpa é nossa, assim. Pelo menos no meu caso, eu não mostrava, né? Que agora eu já estou me conhecendo e já estou mudando essa visão. Eu não mostrava a minha fragilidade, não pedia ajuda, né? Então acho que isso muitas vezes a culpa é da própria mulher, né? Que quer se fazer de durona e dar conta de tudo. No século passado nós conquistamos, né? O trabalho fora, o voto, a profissão, né? Mas as tarefas domésticas continuam sendo executadas pelas mulheres, né? Não tem essa divisão. O que você acha aí sobre isso? Bom, eu até ia falar, né, que eu trabalho com a TCC, né, então acaba que a gente vai olhar muito para esses pensamentos, né, Cidinha? Então, para essas crenças que modulam o nosso comportamento, né? Então, o que que é essa frase que você acabou de dizer, assim, de eu tenho que ser forte, né, de é minha responsabilidade, como que isso afeta no nosso comportamento, né? Sabe que tem vezes que realmente a gente não quer dizer assim, nossa, eu preciso de uma ajuda, nossa, eu tô cansada, nossa, eu não dou conta disso daqui,
mas fica, né? Esse pensamento que ele parece uma verdade absoluta e que ele fica ali sendo ruminado, né? Falando, não, mas eu tenho que, é minha obrigação, e às vezes vem até uma dificuldade, né, Cidinha, de reconhecer o que a gente faz de uma forma válida, porque fica tanto nesse lugar de é uma obrigação, é uma crença que está tão enraizada, que a gente não para avaliar com validade, né, com reconhecimento daquilo que a gente faz. E aí isso vai entrando até ali num circuito de repetição, a gente às vezes nem se dá conta, né, de quantas tarefas faz num dia. E de fato essa questão cultural, né, e eu diria assim que das, das gerações, das regiões, vão ser, né, muito impositivas mesmo, assim. Então, acredito que o que você vivenciou, né, ali no sentido de o que uma mulher precisava fazer, né, esse dinheiro veio de um jeito, e foi passado em cada geração se transformando, mas ainda assim tem uma imposição ali que ela é muito forte, né? Ainda tem um lado machista ainda, né? Acho que está Sim. mudando muito, né? Hoje os pais já ajudam, né? Quando tem criança pequena, dar um banho, né? Uhum. Colocar para dormir, tudo. Mas antes não, né? Tudo era a mulher. Era a Sim. cargo da mulher. E ainda tinham as obrigações da casa, né? Então, de deixar tudo organizado, a comida, né? É. Tem as tarefas também invisíveis, né? Que ninguém vê, né? Que é o gerenciamento, né? Às vezes ali, além de fazer as tarefas domésticas, trabalhar fora, né? Você ainda tem Uhum. ali cuidar da agenda dos filhos, né? Ajudar nas tarefas escolares, manter a geladeira cheia, Abastecida. abastecida, lista de supermercado, isso tudo, né? Demanda desgaste emocional, né? Sim. Na verdade, né, Cidinha, essa questão, eu observo que ela gera muita preocupação, né? Então, às vezes é 4 horas da tarde, a mulher ainda está lá no trabalho e ela já começa a pensar, nossa, eu tenho que fazer tal rota quando eu estiver saindo aqui do trabalho, aí eu vou pegar um filho em um lugar e aí eu já vou passar no supermercado e vou fazer isso para o jantar e vou colocar a roupa na máquina, né? Então, tá ali concentrada no trabalho, mas está pensando, né, em mais um monte de coisas que vem depois. Então fica difícil viver só uma coisa, né? Se conectar só ali no presente. É verdade. Como que a gente sabe que está no limite ali da exaustão? Quais são os sintomas assim que começam a aparecer, Júlia? Bom, Cidinha, de fato isso vai ser individual, assim, para cada pessoa, né? Mas eu acredito que tem alguns sinais, assim, que eles chamam mais atenção, né? Mudanças no humor que são que a pessoa ela tem uma certa dificuldade de explicar, né? Ou contextos que ela conseguia tolerar de um modo melhor e agora ela já fica mais irritada. Principalmente essa parte da irritabilidade, ela comunica essa exaustão, né? Que pode ser física, né? Se tinha assim, de eu tô exausta fisicamente, mas também desse planejamento, né? Então, eu percebo que eu vou dormir e às vezes tenho uma certa dificuldade de pegar no sono, né? Porque eu tô pensando muito nas tarefas que eu não consegui fazer ou nas tarefas que eu tenho para fazer amanhã. Esse é um sinal, né, de que a preocupação ela está mais intensificada, não só, né, no momento de dormir, mas às vezes é um momento que dá uma desacelerada e as pessoas conseguem perceber, né? Afetações no sono, né? Então antes eu conseguia acordar mais disposta, agora eu acordo muito cansada, então estou percebendo que eu não estou descansando. Se o humor também começa a rebaixar, né, não só para o lado da irritabilidade, mas se eu percebo que coisas que eu sentia prazer, agora elas estão assim mais arrastadas, né, mais difíceis de serem feitas. Se eu sentia um prazer, por exemplo, de fazer a unha, né, num dia específico ali da semana, e agora já parece que essa tarefa é muito custosa, né, porque talvez esse tempo que eu iria exercitar esse momento de autocuidado, eu vou dar conta de uma outra coisa, ou propriamente, né, ter que me deslocar para aquele lugar, para aquele momento. Então, esses são alguns sinais, né? A gente pode perceber sintomas físicos, assim, às vezes questões, se a gente percebe alterações mais intensas no humor na pele, né? Podem ter manifestações, sintomas mais ansiosos, assim, de Ansiedade.
Isso, tem momentos que eu percebo, né, que eu tô com o coração mais acelerado, ou que eu tô com uma respiração mais pesada, né? Eu percebi mudanças no apetite. Então, eu diria que cada pessoa ela vai responder de um jeito, né? Mas observando se existem mudanças, né, que chamam a atenção no comportamento e no humor, né? Vale a pena olhar ali com mais carinho, talvez observar o modo como está se relacionando com as pessoas, né? Às vezes as pessoas próximas comentam também, nossa, mas você tá com uma carinha mais cansada, né? Ou tô sentindo falta de você em tal lugar, né? Então, são coisas que ajudam a refletir também, né? Ou você não está tendo paciência, está mais estressada, né? Sim, você não era desse jeito. Por que está me respondendo assim rispidamente, né? E assim, às Isso. vezes principalmente as donas de casa, às vezes não trabalham fora, é um trabalho assim que não é reconhecido, né? Uhum. E ainda, muitas pessoas ainda têm coragem de falar, mas você não fez nada o dia todo, por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? Dá uma Uhum. raiva. Ainda E tem um esse trabalho infinito, né, preconceito. Cidinha? É infinito, né? Porque todo dia você tem que repetir as mesmas coisas, né? Sim. Mas assim, a gente fez, né? O melhor, né? Eu até Uhum. brinco às vezes, porque agora eu estou trabalhando em casa, né? Com a minha literatura, minha escrita. Aí, às vezes, o esposo pede para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, você não está trabalhando fora, então você pode sair e fazer, pode ir a tal lugar, levar um menino nesse lugar, nesse outro. Eu trabalho, só que eu trabalho em casa, né? Não Uhum. tem essa, ainda tem esse preconceito. E assim, eu estou tendo dificuldade para ter um horário para mim poder fazer a minha escrita, para me escrever. Porque, como Uhum. dona de casa, às vezes você vê a pia suja ali, você vai lá e lava um copo. Aí você mexe, vai pegar uma roupa, vai fazer isso. Aí quando vê, o tempo já passou, né? Uhum. Então tem que ter essa disciplina aí, falar, agora estou trabalhando, né? Independente de qualquer coisa, é meu horário de trabalho. Mas Sim. ainda não consegui fazer essa rotina, não. O trabalhar em casa, ele já é desafiante por si só, né, Cidinha? E aí a gente conseguir delimitar os espaços, né? Então, se tem um lugar ali, né, que é o seu escritório, por exemplo, né? Procurar trabalhar só mais naquele lugar, porque isso vai te ajudar, digamos assim, a se fechar, né, no seu mundinho e evitar ver, né, essas outras coisas ali que geram esses pensamentos de eu tenho que dar o tempo, né, Cidinha? E ainda entra um outro fator que é o tempo do descanso, né? O tempo de agora eu encerrei as minhas atividades domésticas, de trabalho, de mãe, de esposa, agora eu realmente vou ler um livro para lazer, né? Vou assistir uma live, vou ver uma série, vou descansar. Então, ter, né, essa divisão clara, né, ela vai ajudar até mesmo nessa parte do relaxar, né? É, exatamente. E a gente não ter vergonha de pedir ajuda, né, Júlia? Sim. Porque às vezes a gente quer, né, delegar tudo para nós, ou às vezes você delega, mas aí você quer que o esposo ou os filhos façam do seu jeito, né? Fica cobrando e fica ali monitorando. Mas tem que ter Uhum. esse desapego aí, esse controle que a gente quer ter, né? Sim. Sobre tudo, Uhum. é importante. O pessoal aí que quiser fazer perguntas, Sobre essa você abriu questão, uma caixinha de perguntas, né? Se você quiser. uhum. Sobre essa questão também, né, Cidinha, que você comentou assim, da gente comunicar, né? Nessa questão dos pensamentos tem o que nós chamamos de distorções cognitivas, né? Que eu costumo explicar para os pacientes que são como óculos que a gente utiliza para ver o mundo. Então, Cidinha, é como se eu desse, né, um óculos colorido para as pessoas verem o mundo e perguntasse que cor que é a parede e elas falassem que a lente do óculos é verde e elas vissem verde. Então, as distorções, elas funcionam como esse óculos que retratam o que a gente enxerga, mas que não necessariamente retrata a realidade. E existe uma distorção que é a da leitura mental, que muitas vezes a gente acaba se comportando de um modo em que a gente não consegue falar ali para a pessoa o que a gente precisa, né? Seja por uma dificuldade ou porque eu tive experiências
né, ruins, quando eu me manifestei ali, a pessoa não foi tão acolhedora, né? E aí eu fico com medo de manifestar novamente. Mas aí eu tenho atitudes que eu acredito que fazem com que a pessoa saiba o que eu preciso, né? Se eu tô de um jeito mais fechado, assim, então eu espero que a pessoa me pergunte o que é que eu preciso, mas eu não falo. Então, essa é uma distorção em que a gente acha que o outro conhece, né? Aquilo que a gente precisa, o que a gente pensa, e a gente acaba perdendo a oportunidade de dizer, né? De manifestar aquela necessidade. E aí eu brinco, né, com os pacientes que o melhor antídoto para essa distorção é o diálogo, né? Então, quando a gente perceber que a gente está nesse comportamento, né, de eu vou ficar de tal modo aqui que a pessoa vai, né, perceber com a bolinha de cristal dela, ela vai identificar Vai o que eu adivinhar o preciso. que que eu tô pensando. Sim, né? Mas para a gente poder realmente dizer, né? E às vezes, né, Cidinha, até pela própria sobrecarga, a gente fica assim. Eu não acredito que eu vou ter que falar isso que é tão óbvio, né? Mas às vezes a gente fala e resolve, né? Então, às vezes a gente vai ter que correr esse risco, assim, de poder manifestar, né? Como mãe, você tem que falar 1 milhão de vezes, né? Uhum, Já tem aqui, igual eu tenho 4 filhos, e aí o mais novo tem 13 anos, e ele já sabe das tarefas dele, nós já colocamos no papel e tudo, mas fica lá de braço cruzado. Acho que uhum. até fica esperando, né, a gente falar, de tanto que a gente fala, eu falo, vou esperar minha mãe falar primeiro, depois eu faço. Vou empurrar mais um pouquinho, né? Vai que Aí ela você, esquece. você fala uma vez, aí você fala 2 vezes, aí na terceira você já fala mais alto um pouquinho, né? Sim. Mas é complicado, assim, gera um certo estresse, né, Uhum. emocional. E tem fases da vida da mulher também que é muito difícil, né? Quando é bebê, né? Aí já não tem muito tempo, né? Às vezes nem tempo de tomar um banho assim mais demorado, Uhum. né? Que o bebê requer os cuidados. Sim. É, até antes da gente entrar na caixinha, né, Cidinha, eu postei um vídeo recentemente no meu perfil comentando sobre uma série. Não sei se você chegou a assistir, que chama All Her Fault, que a tradução seria A Culpa Dela, né? Que, resumindo assim um pouco o enredo, né, e sem dar spoilers Olha, da série, é, é uma trama que envolve o sumiço de uma criança, né? Então a criança ela desaparece logo ali nos primeiros minutos da série, isso já fica esclarecido. E existe, né, uma postura assim em que sempre vai para a mãe, né? De por que você não tomou mais cuidado? Por que que você não checou? E por que que você não está em casa, né? Para colocar o filho para dormir? E tem até uma cena assim que é curiosa, que um momento um dos maridos lá das mulheres que aparecem, ele fala: nossa, mas eu tô cansado, né? Porque hoje eu já brinquei com ele, eu já alimentei ele. E eu preciso de ter o meu momento do futebol. Eu preciso de ter o meu momento de assistir o TikTok. E aí ela fica muito brava e fala: nossa, você sabe qual foi a última vez que eu fiz isso? Né? Então eu acho que essa é uma pergunta válida também, até para identificar essa sobrecarga, né? Será quantas vezes, né, Cidinho, que a gente fala num dia: nossa, tô cansada. Nossa, queria fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. é verdade. E nós temos que tirar um tempo, né? Se você for esperar Uhum. sobrar um tempo, não sobra. Sim. Bom, nas perguntas aqui, teve uma pergunta aqui muito legal, que foi até de uma colega de profissão, que ela disse: como mulher sofrendo desse impacto da sobrecarga, eu posso ajudar outras mulheres no trabalho? E não se encaixa só, né, para profissionais aí da saúde, psicólogas, mas acredito que profissões no geral, né, Cidinha? Porque até se a gente for uma pessoa, quando a gente vai num salão de beleza, por exemplo, né? Quanta coisa, né, que as pessoas que trabalham ali no salão também não ouvem, né, durante o dia. Então, pessoa ali que ela tá lavando meu cabelo, às vezes ela tá com uma preocupação com o filho, e ela já ouviu mais 4, 5 mulheres relatando isso ao longo do dia dela.
Então, o que eu diria aqui, né, Cidinha, como resposta para se eu estou sofrendo da sobrecarga, como que eu auxilio, né? Eu acho que um ponto importante é essa divisão, né? A gente poder se abrir, a gente poder conversar, exercitar essa vulnerabilidade, né? De, nossa, eu tenho as minhas imperfeições, eu tenho as minhas inseguranças, é super importante. Então, quando a gente já faz isso, né, nessa rede de conexões, já já tende a dar, né, acho que um calorzinho assim no coração. Um alívio também, né, de compartilhar, né? Sim, acho que até de trazer a percepção de, nossa, não é só eu, né, que estou vivenciando isso. Isso. Mas eu diria que também de ter um cuidado, assim, né, Cidinha? Principalmente quando a gente exercita muito o cuidado com outras pessoas, né? Seja profissionalmente, né, ou como uma dona de casa, uma mãe, é importante que a gente preze muito por esse lado do tempo que eu me cuido também, né? Então, se eu tenho o meu tempo da minha psicoterapia pessoal, né, para quem consegue, tem essa oportunidade, ou, né, se eu não tenho, que outra coisa que eu posso fazer que cultive esse bem-estar em mim, né? É um tempo que eu tiro para cuidar da minha aparência, né? Que eu vou fazer as unhas, ou, né, que eu faço até uma caminhada, é um tempo que eu vou para academia. Então, um tempo, né, esse dia que eu sinto que é meu. Pode ser que para algumas pessoas esse tempo ele vai ser pequeno, né? Talvez em uma semana ali ela consiga tirar pouco tempo, como você disse, de quem está cuidando de um bebê pequeno. Assim, aquilo vai demandar muito da pessoa. Mas eu acho que buscar, né, Cidinha, uma forma que eu tente ter, que seja alguns minutos, né, do meu dia, da minha semana para mim, é algo muito importante que a gente deveria colocar ali na caixinha do inegociável. Com Então, eu tenho o certeza, meu né? tempinho, né, que eu vou pensar em mim, que eu vou avaliar o que eu estou precisando, qual necessidade, né, que eu preciso atender hoje, nessa semana. E, se possível, buscar atender essa necessidade, né? Eu falo até da rotina diária, né? Às vezes você Uhum. passa pelo mesmo caminho, né? Faz as mesmas coisas, do mesmo jeito. Até escrevi um poema sobre isso. Se você mudar o caminho, ou parar no meio do dia, né? Você está passando em frente a uma sorveteria, vai ali, toma um sorvete, você já quebrou sua rotina, né? Às Sim. vezes você se sente melhor, né? Tomar um café com uma amiga, marcar um café, né? Pelo menos, sei lá, de 15 em 15 dias, isso é muito importante, né? Uhum. Sim. E o que a gente já comentou, né, Cidinha, do pedir ajuda. Então, se eu tenho rede de apoio que eu posso recorrer, né, se eu posso conversar com o meu parceiro ali para que eu tenha um dia que ele vai ficar mais tempo, né, responsável por esse cuidado, talvez uma forma, né, que eu vou conseguir me sentir mais tranquila para que eu tenha esse momento, conversar sobre isso, né, Cidinha, tentar chegar ali num acordo do tempo que eu vou ter para mim também. Sim. Estou lembrando aqui de uma empresa que eu trabalhava, ela iniciou aqui em Patos e eu comecei lá no financeiro, né? E, assim, eu não era muito de pedir ajuda, né? Eu ia tentando até no meu limite. Aí eu era caixa, eu era RH e eu era financeira, de uma empresa que estava iniciando. Então, você imagina a bagunça, né, que eu tinha que organizar. E o caixa ficava embaixo e o financeiro ficava em cima. Então, toda hora que chegava cliente, eu tinha que descer as escadas e ir lá, fechar a nota, receber, subir e fazer o que eu tinha que fazer lá no financeiro. Fui aguentando, aguentando. Aguentei 6 meses. Eu acho que eu fui heroína nessa época. Mas chegou ao ponto de eu estar exausta emocionalmente. Eu cheguei na sala do chefe e falei, ó, eu quero demissão, eu não quero ficar. E toda proposta que ele fazia, eu não queria. Comecei a chorar, falando, eu quero sair. Para mim, só servia sair correndo dali e não olhar para trás, sabe? Então, foi nesse limite aí. Por quê? Por que que eu não pedi ajuda antes, né? Fui Uhum, carregando, carregando, até o ponto de eu não ter condições mais de trabalho. Então, uhum, às vezes, a gente não pede ajuda, né? Tá vendo ali que não consegue, fica empurrando, empurrando, sim. até não ter mais jeito. E aí vem os problemas emocionais e até físicos, né? Que reflete, né?
sim. E quando a gente não se cuida, você não cuida bem dos outros também, né? Reflete em todo mundo da família. Uhum. E acaba que no meio profissional, né, Cidinha, esse medo de pedir ajuda ou de colocar limites, ele se intensifica muito, né? Existem trabalhos em que as mulheres ainda são um pouco mais desvalorizadas, né? Então esse medo ele fica mais acentuado, mas também vem aquele lado assim de, nossa, se eu comunicar que isso está sendo difícil, que eu não estou dando conta, que eu preciso de um teto ali, né? De tarefas que eu vou dar conta, será que isso não me invalida? Né? Será que eu não vou passar uma postura de uma profissional que não está sendo tão boa, tão qualificada? Então, no sentido profissional, ainda tem mais esses outros pensamentos, né? Que Sim. acabam indo no ladinho lá das crenças que eu falei, né? Eu acho que no fundo, né, assim, eu até cheguei a notar aqui, ó, que existe um pensamento, uma crença de que a sobrecarga feminina ela é um sinal de competência. Então, quanto mais coisas eu consigo abraçar e dar conta, é porque eu sou muito boa, eu sou muito competente. E isso acaba fazendo com que a gente entre nesse lugar de não, eu vou dar conta, e a gente vai levando até que chega, né, nesse ponto assim da exaustão completa, né, que foi o que você sentiu. Exatamente. Temos que ter cuidado, né? Igual você falou, dialogar, né? Chega pro chefe e explica, ó, isso que está acontecendo. Porque às vezes nem o chefe sabe o que você está executando, né? Uhum, sim, Sabe que você faz o trabalho ali, mas não sabe minuciosamente o que tem ali naquela função. Então, sim, acho que tem que dialogar, conversar, não esperar chegar a ficar doente, né? Não adianta você uhum, estar num trabalho, ganhar bem, mas depois ter que afastar por doença, né, uhum, emocional ou física, né? É complicado. sim. E eu procurei terapia também depois que eu tive uma crise de choro, 5 anos atrás. Minha tia morava no fundo da minha casa e aí ela ficou doente e eu trabalhando fora, né, exercendo funções domésticas, cuidando de filho, de esposo, ainda ajudava na empresa do meu esposo e revezando à noite para ficar no hospital com ela. Chegou um dia que eu comecei a chorar, né? Falei, não tá certo, né? Tem alguma coisa errada. Aí que eu fui procurar terapia, me conhecer, e hoje não, eu já delego um pouco, consegui não ser tão controladora, né? Que eu sou um pouco controladora, e delegar um pouco de funções e tarefas. Mas, assim, é Uhum. um trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que se conhecer, né? Por isso que eu acho importante a terapia. Sim, sim. E às vezes, né, Cidinha, a gente só vai perceber, reconhecer os limites quando a gente chega em situações que exigem demais, assim, né? Como foi esse Sim, caso. Porque acho que a gente entra de fato nesse padrão, assim, de dar conta de tanta coisa que a gente sempre acredita que mais uma a gente aguenta, né? Mas esse fato, né? Estar no hospital, cuidar de alguém, né, Cidinha, nossa, é muito cansativo, né? Talvez se eu te pedisse aqui para listar quantas tarefas você estava fazendo, né, naquele momento, no final você ia falar assim, nossa, isso como tudo. assim, né? Às vezes a gente vai listar, né, o que que você faz durante o dia e chega no final do dia, nossa, não fiz nada, mas vai listar Aham, para ver, né, quantidade de coisas. sim. E a gente mesmo é vilã, né? Nós nos cobramos de ter que fazer tudo perfeito, tem que dar conta de tudo, né? Então tem que ter, acho que tem que ter a gente se cuidar mais, né? Pensar mais em Uhum, nós, sim. Tem não uma se voz um cobrar pouco tanto, mais de autocompaixão, assim, né? autocompaixão, isso Uhum. mesmo. Deixa eu ver se eu tenho uma perguntinha aqui. Às vezes eu brinco com as pacientes e falo assim, nossa, finge que você não tá vendo aquela bagunça que tá ali, ó. Não, mas tem hora que tem que fazer isso mesmo. Sim. Essa própria questão do descanso, né, Cidinha, traz uma sensação de culpa muito grande. Acho que essa é uma das frases que eu mais escuto, assim.
É de, eu até tento descansar, mas eu não consigo, porque eu começo a me sentir culpado, né? Ou fico pensando em tudo que eu deveria fazer. E aí é É, o que eu comentei um pouco antes, né? A gente tem que colocar esse espaço na nossa vida como algo que é importante, porque sem descanso a gente não funciona. não funciona. Somos uma máquina, né? Não somos uma máquina, né? Temos que descansar Sim. para recarregar as baterias. Eu gosto muito de natureza, né? Eu falo que meu Uhum. descanso e minha energia é carregada nos finais de semana, que eu vou para o sítio, aí fico lá sem horário marcado, né? Sim, Junto à natureza, os animais, então para mim isso aí é revigorante. sim. Para mim, o esporte ocupa muito desse espaço. No esporte, né? Uhum. Eu tenho preguiça, né, de ir para academia, Mas não tem gosto muito. as atividades ao ar livre, né, Cidinha? É, Como gosto de corrida, né? bike, de corrida, de andar na natureza, mas chega uma certa idade que tem que fazer musculação, né? Você vai perdendo. Vou Importante com também. preguiça, mas é igual a personal falou, você vem com preguiça, vem com dor, mas vem. Uhum. E Vou assim, fazer porque é importante, né? isso. Mas no final é bom, né? Tem aquela sensação boa ali depois que faz o exercício. Uhum. Sim. É necessário. Acho que a pergunta que a menina fez, você já respondeu. É, como saber se o meu cansaço é normal ou é sobrecarga? Acho que cada um Uhum. conhece seu corpo, né? Sim. E eu diria que perceber que é uma coisa que está persistente, né, Cidinha? Porque, por exemplo, eu posso ter passado por uma semana que foi mais exigente, então vamos pensar assim, tem um contexto ali que está me demandando mais, eu tenho uma apresentação importante, ou é uma semana que, né, de fato foi um pouco mais corrida, e eu me senti cansada, né? Pontualmente ali, chega o final de semana, eu consigo descansar, né? Ou depois que passa, né, mais dessas atividades ali pontuais, eu consigo me recuperar, é uma coisa, né? Agora, se isso se arrasta, né? Eu tô sempre me sentindo assim, nossa, precisava dormir mais um pouquinho. Nossa, eu nunca dou conta, né, das coisas que eu me proponho a fazer. Parece que a minha lista ela nunca acaba. O que eu comentei também de que as coisas que estavam vinculadas ao prazer, elas vão perdendo a graça, né? Elas vão deixando de me chamar a atenção, são sinais para ficar atento, né? Então, eu diria que até buscar, né, uma ajuda aí para o cuidado da saúde mental seria importante. Não, com certeza. Às vezes levanta de manhã cansada, né? Todos os dias e Sim, persiste, né? Parece que você uhum. dormiu, mas não descansou. O Isso. que a mulher pode fazer durante o dia para diminuir essa sobrecarga? Nós já falamos aí também um pouco, né? Uhum. Diálogo, dividir as tarefas, Uhum. procurar Ter o fazer momento alguma coisa que dela, né? gosta, ter um momento, né, dela. E se persistir, procurar terapia. Isso. Algo que eu gosto também, se tinha de trabalhar com os pacientes, são os pilares da autoestima, né? E existe um senso comum assim que acha que a autoestima é aparência, né? Mas na verdade é um conceito que ele envolve quatro pilares, né? E um pilar que eu falei aqui brevemente é o do auto-reforço, quando a gente reconhecer aquilo que a gente faz. Então, eu tô indo embora do trabalho, né? Talvez foi um dia ali até que teve algumas coisas assim que não saíram tanto como eu gostaria, mas eu vou repetir para mim, eu vou reforçar para mim o que eu fiz, o que foi bom, o que eu me empenhei, mesmo que não saiu do jeito que eu gostaria, mas né, de que eu me esforcei para aquilo funcionar. Então a gente poder tirar um tempinho do nosso dia, né? Seja quando a gente está tomando banho, quando a gente está, né, se deslocando, poder refletir e, se possível, conversar consigo mesmo sobre o que eu fiz, sobre o que eu me dediquei, falar, é que eu sou boa mesmo? Né? Então, se reforçar e se premiar por aquilo que a gente faz é algo que parece tão assim ínfimo, né, na nossa significância, mas que ajuda bastante, né? E se possível se premiar assim ao longo do tempo, né? Então,
poder comprar uma coisa para si, né? Poder ali comer uma coisa que gosta, né? Como uma forma de validar aquilo que a gente faz. Né? De, nossa, eu sou uma ótima mãe mesmo. Eu tenho as minhas dificuldades, tenho os momentos que eu falho, mas eu exercito um ótimo papel, né? Eu tô me dedicando, né? E cuidando com amor ali dos meus filhos. Então hoje eu vou reforçar isso, vou falar isso para mim. Aí a gente faz o que está ao nosso alcance, né? O melhor que a Sim, gente pode fazer naquele momento, né? Naquela situação ali. uhum, sim. Deixar de se cobrar tanto, né? Ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito, né? Não. E a comparação, ela vem, né, com tudo, né, Cidinha? Então eu vejo a vida de outra pessoa, principalmente aqui na internet, né? Então, às vezes assim, pessoas famosas, né, Cidinha? Que existe um backstage gigante por trás daquilo, né? Então, pessoas que ajudam no cuidado da casa, dos filhos, que me ajudam, né, no gerenciamento de tudo isso que a gente já comentou. Então, por isso que aquela pessoa consegue fazer tanto. Mas eu só vejo o que ela mostra, né? E aí vem o lado da cobrança, né? De, nossa, olha lá, a Cidinha dá conta, por que que eu não consigo? É. A internet é um recorte, né, da vida da pessoa. Eu acho que temos que nos comparar conosco mesmos, né? Quando você estava lá um mês atrás, um ano atrás, e o que você é agora, né? Eu olho isso na minha nova profissão, né? O que eu fazia 2 anos atrás, se eu for comparar, eu evoluí muito até hoje, né? Agora, se eu for comparar com outro escritor que tem sucesso, isso, aquilo, aí eu vou me desmotivar, falar, não, isso não é para mim. Eu vou deixar essa profissão e vou voltar a trabalhar no mercado. Mas eu sei que eu estou evoluindo, que eu estou fazendo o meu melhor, né? Que cada dia eu estou crescendo e, assim, é o que eu quero, né? O meu sonho. Então, nós temos também esse cuidar de nós e realizar nossos sonhos, né? Que às vezes a gente vive muito só para a família e esquece de nós, né? Nós somos mulheres, nós temos os nossos sonhos, temos que ter nossas amizades, né? Muitas vezes a mulher fica presa ali só à família, ao marido, aos filhos, né? Não sai, não tem amigos, nem nada. Isso também vai deprimindo, né? Sim, sim. E até nesse sentido, Cidinha, da comparação, né, com a gente mesmo, eu ainda diria que tem que ter uma dosezinha de cuidado, né? Porque os contextos da vida também mudam. Então, pode ser que, por exemplo, janeiro, né? Cidinha, quando seus filhos estavam de férias, muito provavelmente o tempo para você escrever foi diferente. Foi Então, se diferente. naquele momento você exercitasse assim, uma alta exigência de nossa, mas em novembro, setembro eu estava funcionando desse modo, então agora eu estou sendo preguiçosa, né? Ou estou gerenciando muito mal o meu tempo para eu não conseguir. Então, se a gente não parar para olhar também, né? Como é que estão as coisas ao nosso redor e só ir para esse lado do que eu já dei conta e hoje eu não consigo, a gente também acaba pesando a mão, assim. Sim, com certeza. Você tem mais alguma perguntinha aí? Tem uma aqui que é a questão da pressão sobre a idade. Se sentir velha para recomeçar. Nunca é E fácil. é, essa é uma pergunta, um comentário assim, né, que dá para a gente falar muita coisa nesse dia. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi um vídeo recente que eu vi que era várias mulheres, assim, né? Aí era, por exemplo, Júlia conquistou a casa própria aos 25 anos, mas nunca saiu do Brasil. Cidinha teve 4 filhos, mas nunca trabalhou fora. Ana se mudou para os Estados Unidos, mas só morou de aluguel. Carmen ficou milionária, mas não se encontrou no amor. E aí no final falava assim: e sabe quem está melhor no final das contas? Quem não está se comparando com o outro. Isso. E aí, Cidinha, existe, né, um medo muito grande sobre iniciar as coisas novas, né? E eu depois até queria te ouvir um pouquinho assim, falando até
né, de quando você iniciou na escrita, né? Então, os medos que vinham, né? Mas nunca é tarde, né? E eu diria que a gente poder se abrir para correr os riscos é muito maravilhoso, assim, né? Lógico que a gente precisa ter uma ponderação, né? E avaliar ali os benefícios. Mas se é um sonho, né? Se é uma vontade, se é algo que vai me fazer feliz, por que não tentar, né? E quais ferramentas que eu tenho para poder tentar isso, né? Que brilha os meus olhos. E hoje, né, Cidinha, eu diria que a gente também tem mais coisas ao nosso favor, assim. Então, se a gente for pensar, né, na questão da carreira da mulher, que hoje algumas mulheres elas adiam o processo, por exemplo, de ter filhos, né, porque elas querem se formar, querem estruturar uma carreira, querem, né, fazer as especializações aí de uma carreira e às vezes elas, né, postergam esse momento. Hoje a gente já tem um auxílio da medicina muito maior do que há um tempo atrás. Então, acho que poder olhar também para as coisas que tem ao nosso entorno ali, que ajudam a gente a investir naquilo que a gente ama tanto, né? E que brilha os olhos. E é muito gratificante, né? Eu estou tendo essa Uhum, colheita aí do que eu plantei, porque eu trabalhei a vida toda como contadora na área de exatas. Mas, assim, sempre gostei de escrever desde adolescente. E aí, o ano passado, eu publiquei o livro em 2024, né? Primeiro você tem medo do julgamento, do que os outros vão falar, né? Pensei, publico, não publico, mas o que que os outros vão pensar? Depois pensei, é meu sonho, vou publicar, independente do que as pessoas vão falar. Mas tive a coragem, né, de pedir demissão, tinha um emprego bom, trabalhava só meio período, para mim correr atrás desse sonho, porque eu falo, nunca é tarde, eu tenho mais de 50, né? Comecei numa carreira nova, né, totalmente diferente da que eu trabalhei a vida toda. E tem sido muito gratificante. Estou colhendo os frutos do que eu venho plantando. É uma área difícil, né? Literatura, que a maioria do pessoal não lê mais, né? Por causa de redes sociais, de internet. Mas, assim, o que eu tenho recebido de feedback tem me motivado a continuar, né? A realizando meu sonho aí. Então, eu falo para você, mulher, se você tem um sonho, corra atrás. Nunca é tarde. 60, 70 anos, independente, né? uhum. Isso aí dá um vigor, assim, para a sua vida, né? Eu acho que eu encontrei o meu propósito de vida escrevendo. Eu posso ajudar outras pessoas através da minha escrita. E isso, para mim, é muito gratificante. É muito bom. Quantas pessoas você não inspira, né? Por essa coragem, Cidinha? Sim, muitas pessoas. É Uhum. muito bom. E são E você, poucas pessoas, assim, que eu acho que encontram verdadeiramente seu propósito, né? Muita gente vai vivendo ali, não sabe nem o que quer. sim. Deixa ir levando ali pela vida. E chega no final da vida, nossa, olha para trás. Eu deveria ter Uhum, feito isso, aquilo outro, mas não correu atrás. uhum, Aí já é tarde, né? sim. E você comentou um aspecto interessante, né, Cidinha, que é essa inclinação para o outro. O que as pessoas vão pensar, né? O que elas vão falar de mim? E isso entra em tantos aspectos, né, Cidinha, assim, na carreira, de quando uma mulher não está satisfeita com o relacionamento, ela decide, né, sair daquilo, de quando é uma mulher que passa a cuidar mais da imagem, né? E aquilo é interpretado, né? De um modo assim, nossa, mas vai se preocupar com isso agora, né? Nessa altura da vida. Então, Cidinha, vale a pena, né? A gente se questionar assim, nossa, mas por que que o que o outro fala tem um lugar de tanta importância para mim, assim, né? Onde foi que eu construí, né? Esse pedestal que eu coloco é o que a outra pessoa diz, né? O que os outros reconhecem, num lugar de maior importância do que aquilo que eu sinto, né? Como uma autossatisfação. Então, se para mim, né, me faz bem escrever, me arriscar, né? Se tinha fazer as lives, publicar, né? Se para mim vale a pena sair, acordar de madrugada para ir correr, né? Isso me preenche. Por quê, né? Que a fala do outro ela teria esse lugar de maior importância. Então, o que, né, que a gente acaba deixando de fazer por medo, né, do que as pessoas dizem? E às vezes as pessoas nem estão tão
preocupadas e focadas em Sim, você, né? São preocupadas sim, com as próprias vidas. E a gente sim. tem esse negócio de querer validação, né? Aprovação dos outros. Isso aí trava muito a gente. Né? A Uhum. gente tem que seguir o nosso sonho e correr atrás, independente de qualquer coisa. Você não está Com prejudicando certeza. ninguém, né? É válido. Sim, com certeza. Tem mais alguma perguntinha aí? Ou nós podemos ir encerrando? Eu diria, né, assim, eu gostaria de deixar algumas coisas para pensar, então isso, né, da gente poder questionar, né, de quando as pessoas elas colocam isso do valor, né, eu acho que até quando a gente fala não para algumas tarefas, né, então quando eu recuso um convite, eu recuso um pedido, porque naquele dia é importante que eu tenha o meu momento, é importante que eu tenha o meu descanso, ou porque eu não consigo, né, me ater a mais uma tarefa. Por quê, né, que isso traz uma culpa? Por que que eu me venho, né, esse lugar da importância ali do porquê que eu precisaria atender tanta necessidade do outro e desatender a minha? Então eu diria que vale a pena, né, a gente sair daqui pensando assim, o que é a minha real necessidade, né? E as pessoas que eu preciso frustrar também no meio do caminho, assim, porque que é só eu, né, que tem que carregar essa mochilinha da frustração e sair com todo esse peso, né, da densidade do cuidado, da densidade de agradar, né, e o meu ladinho ele vai ficando desatendido. Eu diria que eu gostaria, né, que cada mulher, né, que está assistindo aqui agora, que vai assistir depois também, pudesse pensar isso, né? O que que eu preciso, né? E o que eu preciso fazer para atender isso que eu preciso agora? Aí começando aos poucos também, né, Júlia? Preciso Isso, fazer uma isso. reviravolta na vida. Aham, Vai exatamente. mudando aos pouquinhos, né? E quando a gente começa a Uhum, dizer não, você vai desagradar muitas pessoas, né? Especialmente dentro de casa. Ah, por que que uhum, você fez isso a vida toda e agora não pode? Não, porque agora eu estou pensando mais em mim, né? Eu vou me cuidar. Eu estando feliz, vou fazer todo mundo feliz à minha volta, né? Vocês não uhum, querem ver minha felicidade. Então, agora vai ser assim a partir de hoje. E vai mudando aos pouquinhos, né? Tem uhum. até que educar a família, né? Com A certeza, nova né, mulher que Cidinha? está surgindo, Uhum. Por mas vale exemplo, a pena. no seu lugar, né, Cidinha? Eu imagino que você tem que educar no sentido de, gente, quando eu tô aqui no escritório, não tô ocupando papel de mãe e de esposa, né? Tô É, trabalhando. estou trabalhando, não me interrompa. Isso. Foi muito bom, viu, Júlia, essa conversa aí. Vai ficar gravado, as mulheres aí vão assistir, né? Acho que foi muito válido. Uhum. E muito obrigada aí pela sua disposição, né? E por essa conversa tão rica. Eu que Espero agradeço o convite. terem mais. Uhum. Vamos organizar. E foi uma honra para mim também participar, né? Dividir um pouquinho aí do conhecimento. Né? Cidinha, me coloca à disposição também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser, né, mandar uma mensagem aí no direct ou, nossa, Júlia, eu tô percebendo tais coisas, né? Isso é um sinal, né, de que eu devo procurar alguma ajuda. Não pode ficar à vontade aí que eu vou, né, ajudar e tirar um tempinho para responder quem, né, tiver alguma dúvida que não conseguiu mandar aqui agora, ou não se sente à vontade, né, de manifestar. Sim. Se precisar de uma terapeuta, eu indico, excelente terapeuta, gente. Procure aí. É Obrigada, muito bom Cidinha. fazer terapia, né? Se autoconhecer, o autoconhecimento é tudo na vida, transforma a nossa vida. Sim, é Muito bom. obrigada, viu? E obrigada a todos aí que ficaram até o final da live. Para Obrigada, terminar, eu Cidinha. vou recitar o meu poema aí da rotina. Uhum. Se estás cansado, fadigado da rotina estafante, mire adiante, olhe para o alto, veja as coisas por outro ângulo, quebre paradigmas, mude a rotina. Errar faz parte. Aprenda e evolua. A vida é cíclica, a vida é uma arte. Que é melhor se adaptar e não se esmorecer. Boas coisas irá desfrutar, irá florescer. Fica aí, pensamento, para refletir. Sim. E como tem coisa para refletir.
Obrigada, Júlia. Um beijo. Um abraço e Até um feliz mais. Dia das Mulheres aí no Para dia você 8. também. Muito Obrigada. obrigada. Beijo, Tchau, Cidinha. Obrigada. Tchau. tchau, beijo.